Senhores telespectadores, estamos na Granja do Marquês, no Museu do Ar. Vamos falar de aviação, por isto, realmente a história de Portugal, até ao século XV, escreve-se toda em terra. Do século XV ao século XVIII, escreve-se em terra e no mar, sobretudo no mar. A partir do século XX, escreve-se em terra, no mar e no ar. O ar é a grande novidade. Enfim, os portugueses, nesse capítulo, também têm uma posição distinta. É disso que eu vou falar. O Museu do Ar foi fundado em 1970. Estava em Alverca. O ano passado mudou para aqui e está agora aberto ao público desde o princípio deste ano. Tem uma coleção de mais de 100 aviões, só uma parte é que está exposta por falta de espaço, mas realmente isto permite recordar a epopeia que tem sido a história da aviação em Portugal. É claro que antes da aviação moderna houve tentativas de voar. O homem sempre quis imitar o pássaro. Bom, de resto, porquê que o pássaro voa? O pássaro voa porque tem asas. Se o homem também tiver asas, também voa. Não é assim tão simples, não é assim tão simples. Bom, mas os primeiros homens acreditavam nisso e, portanto, mandavam fazer umas asas e depois não voavam, claro. O caso mais conhecido é o de João de Almeida Tordo, um homem de Viseu que era barbeiro, era sangrador, era astrólogo, era, enfim, um homem de mil ofícios, era até mestre de primeiras letras, era um homem de mil ofícios. E pensou que se tivesse umas asas grandes, também era capaz de voar. Então fabricou ele próprio umas asas com uma tela resistente, olhem, com um pano igual ao das velas dos navios dos descobrimentos, muito resistente a aguentar o vento. E essas asas tinham umas argolas e ele metia o braço nas argolas e fazia as asas moverem-se. Bom, com esse seu equipamento, anunciou que ia voar desde o alto da torre da Catedral de Viseu até ao campo de São Mateus. É um espaço de menos de 300 metros, mas é claro que... Bom, anunciou isto, toda a gente foi ver o voo e ele realmente atirou-se, voou metade do caminho. Simplesmente, uma das argolas das asas soltou-se, estava mal cravada, soltou-se e, portanto, uma das asas deixou de bater. É claro que um pássaro com uma asa só cai. Ele descreveu um círculo e veio cair a meio caminho. Caiu de pé, mas é claro, o impacto brutal provocou, enfim, lesões interiores mortais. Ele morreu poucas horas depois. É claro que este caso é um conhecido, muitos outros tentaram imitar os pássaros. Um outro caso português, também muito conhecido, é o do padre Bartolomeu de Gusmão, um sacerdote da Companhia de Jesus, que inventou um balão, no fundo era um balão, chama-se a passarola. O quadro que agora estamos a ver representa, é claro, com alguma fantasia, a experiência
balão do padre Bartolomeu de Gusmão. Foi nos Passos da Ribeira, portanto, no Terreiro do Paço, dentro de uma sala, na presença do rei, da rainha, do cardeal patriarca de Lisboa, estão ali os três representados, e de toda a corte. O balão levantou-se no ar, com o ar quente, e por um escrito do padre, vemos que ele tinha perfeitamente a ideia do futuro da aeronáutica, que as comunicações entre parcelas muito distantes no território seriam feitas no futuro com aeronaves. Ainda hoje, os balões de diversão que sobem no ar são com a base no mar quente. Mas esta experiência ficou na história. É claro que estou convencido de que houve muitos outros casos de pessoas que tentaram voar aqui e noutros países. Mas estes dois, em Portugal, o de João de Almeida Torto e o do padre Bartolomeu de Gusmão, ficaram na história como, enfim, pioneiros, aspirantes da ideia de voar. Realmente, só mais tarde é que se voou. Eu ainda vi, em 1928 ou 29, passar sobre Lisboa o último grande dirigível. Era gigantesco. Era o Zeppelin. Era enorme, metálico e com muitos motores de avião em baixo. Esses motores faziam realmente um ruído que, enfim, assombrava a cidade. Passou lentamente sobre Lisboa e foi até aos Estados Unidos. Essa viagem correu bem, mas a seguinte já não correu bem, porque o que enchia o dirigível era inflamável e, portanto, houve uma tragédia e acabaram os Zeppelins. Entretanto, nos países mais industrializados, estão a dar-se os primeiros tímidos passos para a conquista do céu. Os irmãos Wright, nos Estados Unidos, eles começaram por fabricar bicicletas, pois a bicicleta andava muito depressa, eles, a partir da velocidade da bicicleta, começaram a pensar que se a bicicleta tivesse asas, era como um pássaro, e fazem as primeiras experiências em 1903, em Paris. Santos Dumont, um brasileiro milionário, foi viver para Paris e que se dedicou inteiramente à tentativa de voar. Ainda hoje, todos nós temos lembranças do Santos Dumont. O Dumont, é claro, para levar o avião, precisava de saber rigorosamente os minutos e, portanto, precisava saber as horas. Então pediu a um fabricante de relógios que lhe inventasse uma maneira de ele estar sempre a ver as horas. E ele inventou esta coisa simples, que é uma pulseira no pulso, onde ele, guiando, ao mesmo tempo que guiava, ia vendo as horas. Dumont fez o seu primeiro voo em Paris em 1903. Num voo pequeno, num aparelho. Há 3 réplicas hoje no mundo. Uma está aqui, estão a vê-la? É este aparelho de asas brancas. O aparelho é inteiramente de tela e de bambu, para não pesar. Bom, a verdade é que este aparelho voou. O primeiro aparelho a voar na Europa foi igual a este que estou a ver.
Portugal. As coisas foram um bocadinho mais tarde, mas em todo o caso, em 1909, fez o ano passado 100 anos, foi criado o Aeroclube Português, veio um piloto francês, fez as primeiras demonstrações, e em 1910, no ano da República, mas antes da República, em abril, fez o primeiro voo ali na zona de Belém. Nessa altura havia ali em Belém, entre a Torre de Belém e o atual Museu da Marinha, havia um hipódromo, e é desse hipódromo que escola o primeiro aparelho que deu uma voltinha, andou, sobrevoou a Casa Pia, passou sobre o Tejo e voltou a aterrar. Em 1910. Depois disso, é o tempo da Primeira Grande Guerra, desenvolve-se a aviação militar, compreende-se que o avião é uma arma de futuro, as grandes hecatombes humanas são provocadas por bombardeamentos aéreos. Nós aqui temos uma grande data de ouro da aviação portuguesa. Essa data é 1922. Em 22, portanto 12 anos depois do primeiro voo, os aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral voaram com escalas desde Lisboa ao Rio de Janeiro. É a primeira travessia do Atlântico Sul. Essa glória de ter atravessado a primeira vez o Atlântico foi posteriormente atribuída ao aviador americano Carlos Lindbergh. Na verdade, Lindbergh, em 1927, voou dos Estados Unidos para Paris sem escala. Bom, mas entre os dois voos há esta diferença. 1922 para 1927. São 5 anos decisivos na evolução do aparelho. Lindbergh voa num avião inteiramente metálico, enfim, com segurança. Ao passo que o nosso voo é feito com meios artesanais, praticamente. É uma glória para Portugal termos sido nós os primeiros a ir pelo ar até ao Brasil. Já tínhamos sido os primeiros a chegar lá e por mar em 1500. E essa foi uma festa nacional enorme. Começaram então as grandes viagens dos pilotos portugueses. Eu recordo, andava eu na escola, quando Sarmento Beires e Brito Pais foram num avião até Macau. É claro que com escalas, mas fizeram este voo que é quase a volta ao mundo, foram até Macau. E o país seguiu apaixonadamente a viagem. Nas escolas, as crianças cantavam. Os nossos aviadores já chegaram a Macau. Eu lembro, andava na 4ª classe, quando isto aconteceu. Um desses aviadores, Sarmento Beires, tentou, no ano seguinte, em 27, fazer uma viagem sensacional. Seria a volta ao mundo. Saiu de Lisboa no avião, chegou ao Rio de Janeiro, mas aí o governo, que estava nessa altura, em 28, já é 28, numa fase de terríveis economias, eles não tinham tostão para nada, e o ministro deu ordem para não fazer o voo, que era uma enorme despesa, claro. E aí Sarmento de Beires desistiu. Desistiu de uma maneira até má. Meteu-se no avião para vir para Lisboa, mas o avião tinha uma porta mal atarrachada e a porta, quando o avião subiu, largou-se e foi cortar uma asa. É claro, um avião desasado não voa. Enfim, felizmente ele não sofreu nada.
ficou muito contrariado, voltou para Portugal e é nessa altura que ele toma uma atitude política de enérgica oposição ao regime político. E, na Revolução do 7 de Fevereiro de 1928, ele tem uma posição de chefia. Vai para a rua, à frente de soldados, e bate-se como um leão ali no Rato. Toda a noite houve um combate, mas, enfim, as tropas do governo conseguiram levar a melhor e ele acabou a sua carreira. Foi preso, naturalmente, mas, enfim, havia um grande respeito por ele. Era um homem muito inteligente, era um colaborador da Serra Nova, era um intelectual, tinha feito já grandes feitos, além dessa ida a Macau, tinha, por exemplo, ido de Lisboa ao Rio de Janeiro à noite, um dos heróis admirados por todo o país. Por isso, enfim, deram-lhe fuga rapidamente. Ele foi para o Brasil, onde passou muitos anos, até que veio para Portugal e morreu em Portugal. Há depois uma série de viagens notáveis, viagens pioneiras. São os portugueses os primeiros homens que dão volta ao mundo com os seus aviões. A ligação às colónias, às mais distantes, a Timor, Macau, tudo isso é feito com aviões portugueses. Esses aviões têm marcada na fuselagem um emblema bem típico. Vou mostrá-lo. Esse emblema é a Cruz de Cristo. A Cruz de Cristo tem uma história importante. Quando o Papa extinguiu a Ordem do Templo e mandou matar os templários todos, o nosso rei Dom Dinis extinguiu a Ordem, mandou fazer um inquérito e concluiu que não havia razão nenhuma para acusar os templários e extinguiu-a por ordem do Papa, mas uns anos depois criou uma ordem que tinha os mesmos bens, os mesmos cavaleiros, é a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo substitui-se à Ordem do Templo e mudou o emblema. O emblema dos templários era esta cruz, mas redonda, com os espaços intercalares. Esses espaços intercalares vieram a dar origem às quinas da bandeira nacional. É claro que os espaços intercalares são 4 e as quinas são 5, porque a quina do meio, nos antigos brasões da Ordem de Cristo, era uma rosa, a Rosa Crucis. A Rosa Crucis estava no meio, estava aqui, e era ela, a Rosa Crucis, com os espaços intercalares que deram as 5 quinas da bandeira nacional. Foram os Cavaleiros de Cristo, a Ordem de Cristo, que assumiu o encargo da guerra contra os corsários e infiéis sarracenos que andavam no mar e que tornavam dificílimas as relações comerciais. Quando o infante Dom Henrique é nomeado administrador da Ordem de Cristo, dá ordem para que os navios não se limitem à guerra do contracorso. Os navios, em vez de entrarem no Mediterrâneo, devem prosseguir ao longo da costa da África para descobrir o mundo que ainda não era conhecido. A primeira grande viagem de exploração científica e não de guerra do corso é de Julianes, em 1434. Começa então essa extraordinária epopeia. São os descobrimentos que levam os portugueses
a dar a volta ao mundo e a dar a Portugal uma posição ímpar no conjunto das nações europeias. Há muito mais para ver neste museu. É notável. O senhor telespectador venha aqui, isto fica às portas de Lisboa, a Granja do Marquês, a caminho de Sintra, e tem realmente muito que ver. Para acabar este programa, vou-lhes contar uma história emocionante. A história da Alice. A Alice está aqui atrás de mim, é o nome de batismo deste pequeno avião. A história é esta. Um piloto da DETA de Moçambique, António Faria e Melo, teve a certa altura uma doença, foi operado e ficou paraplégico, quer dizer, não podia mover as pernas. Gostava muito de voar, comprou este aparelho, alterou as peças essenciais para não precisar dos pés, ligá-lo só com as mãos, e depois batizou o avião com o nome da mãe dele, Alice, e, embalado por este nome maternal, deu 2 voltas ao mundo, a última já em 2002. Eu acho que isto é o verdadeiro heroísmo. Impressiona-me realmente esta história. Quando faleceu, os filhos consideravam a Alice um tesouro de família, um tesouro que se não vende. Por isso, em vez de o transacionarem, ofereceram-no a este Museu do Ar. É realmente, enfim, um fim bonito para uma história tão importante.